financeiro, ele tá ali, você pode tentar tampar os olhos, mas ele tá ali, você tá vendo. A perda, se ninguém te mostrar, você não vai enxergar. O empresário tem que entender que se você não tem uma pessoa responsável da área, o responsável ou é ele ou é o gestor da loja. Não interessa o que for. Se não existe um responsável pela área, ele é o responsável. Então, acabou. Se a perda tá alta, culpa do gerente. Se tá baixa, parabéns pro gerente. Segundo episódio aqui do Conta Comigo Cast. Mais uma vez, agradecer meu sócio Maxwell. E hoje, Maxwell, temos aí mais um sócio e amigo. Faça as honras da apresentação. Que isso. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui, uma mesa aqui meio repleta de especialistas, né? O Eliabe é meu sócio, especialista em financeiro, e a gente tem aqui o nosso outro sócio hoje, Sérgio. Fala com o Sérgio. Já puxar aqui, já que a gente está no Rio, né? Estamos gravando aqui no Rio, então tem que dar mais esse sotaque, né? Mais esse sotaque carioca, o carioquês. E também com o Balbino. Sérgio, fala aí com a gente um pouquinho. E deixa eu interromper o Max, que ele me interrompeu no primeiro episódio. Faça aí se apresente, né? Seu sócio nosso aqui na Conta Comigo, amigo, o sócio mais zoeira. E sabe que a gente tem um carinho muito especial por você. E pode se apresentar aí também. Quem é o Sérgio? Eu sou o sócio carioca da Conta Comigo do Norte, né? Conta Comigo Rondônia. A gente começou esse projeto já há algum tempo e é um projeto que em um ano já deu frutos que superaram muito, né, as nossas expectativas. A gente chegou para somar, vocês já tinham, né, na época before, já tinham vertente de atender supermercadistas e a gente chegou, né, não só eu, como o Leandro Rosadas, para dar um viés, um caráter muito mais nichado, muito mais específico para atender supermercadistas. E nesse pouco mais de um ano juntos, a gente tem feito isso com sucesso. Fizemos o primeiro evento lá no Norte, lá em Ji-Paraná. Foi muito legal estar lá, muito legal conhecer a equipe. E é uma relação que mesmo à distância consegue agregar muito para a gente aqui, que conta com o apoio e a especialidade do Max e tua. Mas também a gente acredita que a gente consegue agregar lá, levando todo o conhecimento, né, do Leandro, meu, e de tantos especialistas como o Balbino, como Jamberli, João, na área de supermercados para ajudar aos clientes da Conta Comigo a performarem mais. E é isso que a gente quer, né? Transformar Ji-Paraná, transformar Rondônia, transformar o Norte na potência que pode ser. Me surpreende muito estando lá. Show. A gente... o objetivo desse podcast, assim, é um perfil nosso mesmo, né, assim, de muita entrega, né, Sérgio, assim, pros nossos clientes. Então, o Sérgio já comentou do evento que a gente fez aí, que foi um evento de muita entrega. E hoje a gente tá aqui com o Balbino, cara fera demais. Tive a honra aqui de poder conviver com ele nesse último ano, né, que a gente tá com essa parceria, e aprender muito com ele. Creio que a maioria de vocês já deve conhecer, mas Balbino, se apresenta aí, quem que é o Balbino? Fala um pouco aí sobre a sua história, sua trajetória. Que é isso, Max. Primeiramente, agradecer pelo convite, tá? É sempre bom a gente falar um pouco e contribuir, né, no varejo, ajudar os supermercadistas aí a crescerem. E, assim, eu comecei a trabalhar com prevenção de perdas há pouco mais de 15 anos, né? Então, sou especialista em prevenção de perdas, então falo muito sobre gestão de estoque. Coloco isso como alicerce básico, né? Nada mais justo do que você cuidar, né, disso que é tão negligenciado. Eu acho que vai ser a principal pauta que a gente vai estar abordando aqui hoje. E eu acho que é uma das maiores dificuldades, né, do varejista, que é cuidar dos seus estoques. Isso. Eu acredito que pós-pandemia a gente teve uma evolução sobre isso, mas a gente ainda está a muitos passos de chegar próximo do que a gente precisa realmente com relação a esse ponto. Então, muito se fala sobre perda, muito se fala sobre prevenção. Hoje tem uma linguagem muito bonita de se falar de ESG, enfim. Então, o cara quer falar sobre isso, mas não tem uma governança, então quer falar sobre o social, enfim, sobre várias outras coisas. Sim. Mas não tem uma governança. É a mesma coisa de falar de prevenção sem falar de gestão de estoque. Eu gosto de fazer esse comparativo. E com certeza, né, o nosso maior apoiador quando a gente está falando sobre gestão de estoque é a contabilidade. Sim. Então, eu falo que a gente
se une, né, nessa causa para ajudar o supermercadista. Faltou duas coisas aí, cara. Faltou, primeiro, você também já trabalhou com controladoria, né? Muito já modesto, né? Muito modesto. E segundo, você tem você é sócio de uma empresa a nível nacional que trabalha com contagem de estoque. Aliás, qual é o nome dessa empresa que trabalha com contagem de estoque? Sérgio já entregou, né? A Contagem Inventários, né? Eu sou sócio da Contagem Inventários, sou sócio aqui no Rio de Janeiro. Temos a empresa há mais de 23 anos, né? Então, vamos fazer aí 24 anos a empresa e atendendo diversos segmentos, né? Principalmente aí no varejo, mas a gente faz inventário de todos os tipos, né? De usina a banco de sangue, então a gente já fez a menos 40 graus. Então, temos esse viés aí, a Contagem atende Mix Mateus, atende Açaí, atende diversos grandes players de mercado, mas atende também o mini varejo do dia a dia que a gente tanto ajuda, né, e contribui. Tá? Eu tive a experiência também de trabalhar com a área de controladoria, passei por não só o varejo supermercadista, mas eu pude passar pela parte de distribuição de bebidas, onde eu já vi inclusive desfalques gigantes de sumir até uma carreta de cerveja, amigos. Então, como é que soma uma carreta? Então, são particularidades que eu vi acontecer e de certa forma agregam, né, para a gente poder aprender um pouco em outros segmentos e trazer essa experiência para o próprio varejo. A Contagem Inventários a gente atende todo o estado do Nordeste e Rio de Janeiro. Em breve teremos aí novas expansões ainda não posso divulgar. Em breve, Norte. Estamos trabalhando nisso. E o Max, o Max vai até já vai para as perguntas, algumas perguntas, mas tu tem um motivo, né? O porquê desse podcast, Sérgio, né? O porquê disso. A Conta Comigo e toda a Conta Comigo, mas principalmente nós ali, Conta Comigo Norte, a gente tem um foco muito bem claro, né? Qual que é a nossa missão? Na verdade, é uma missão muito bem clara. Aumentar a rentabilidade dos nossos clientes. Não é fazer a equipe trabalhar mais feliz, embora isso é muito importante, isso é um trabalho mais de RH, mas o nosso foco é aumentar a rentabilidade do cliente. Por quê? Pelo público que a gente atende, que é o setor supermercadista, a margem é muito pequena. No primeiro episódio, nós falamos com o Jean-Berli Matos. Se você não assistiu, corre lá, assiste esse episódio fantástico, sobre redução de custos através do gerenciamento financeiro, através dos números, de controles, através de compras. Mas é possível ganhar dinheiro, aumentar a rentabilidade com prevenção de perdas? Boa, sem sombra de dúvidas, né? É um caminho que todo supermercadista ele tem que começar a olhar, tá? É muito negligenciado, principalmente no médio e pequeno varejista. Que inclusive, às vezes acontecem algumas situações dele ainda não enxergar aquilo como uma grande oportunidade, mas há sinais. Tá? Eu falo que os principais sinais, né, de que ele está com uma perda alta, de que ele está com problemas sérios, né, dentro da empresa, é naquele momento que o caixa não está fechando, ou seja, o teu fluxo de caixa está muito apertado. É aquele momento que teu compra e venda, por mais que você acompanhe, ele não está batendo. A conta não fecha, né? A conta não está fechando. E ele dá sinais. Eu falo o seguinte, né, que o financeiro, ele está ali, você pode tentar tampar os olhos, mas ele está ali, você está vendo. A perda, se ninguém te mostrar, você não vai enxergar. Infelizmente, tá? E assim, o varejista tem que entender que a perda, ela debita diretamente do lucro. Estou aqui com contadores, vocês sabem disso. Então, se você for olhar uma DRE, você vai ver lá na última linha lá que vai ter o teu lucro líquido. Antes disso vai estar a perda. Sim. Então, se você não observar isso como um grande ganho para a tua empresa, porque o que é que a gente tem que pensar? Quanto eu vou ter que vender para obter 1% de lucro? Porque, veja, 1% a mais de venda não necessariamente é 1% de lucro, né? Você sabe disso. Né? Então, não faz sentido. Agora, 1% a menos de perda é 1% a mais de lucro na última linha. Agora, existem esforços que devem ser feitos para você começar a enxergar isso, entendeu, Eliabe? Então, na hora que você for estruturar a tua empresa, pensando na área de prevenção, a prevenção ela é muito ampla. Então, você tem que primeiro olhar para a gestão de estoque. O primeiro olhar tem que ser esse. Porque é onde vai dar a resposta mais rápida, sabe? E fazer o inventário é o primeiro passo para que você possa entender
e dar um ponto de partida. Uhum. O start inicial. Agora... E aí... Sim, Sérgio. Não, pode seguir. Eu ia fazer um corte. Empresário, fazer gestão de perda, gestão de estoque, não é simplesmente para atender a contabilidade. Não é simplesmente porque o Maxwell está querendo fechar o balanço certinho e mandar no seu SPED. Mas é para ganhar dinheiro, né, Balbino? É isso. Também, é mas para isso. ganhar dinheiro principalmente. Exatamente isso. Todo empresário acha que fazer inventário é uma obrigação legal, mas fazer inventário é uma obrigação comercial para você ter uma gestão E melhor do teu estratégico, negócio. É estratégico, não é uma obrigação legal. Então, diferente do regime tributário, diferente de qualquer coisa, você tem que controlar estoque através de inventário. Isso. Não tem como você reduzir uma ruptura sem fazer um inventário. Não tem como você reduzir perdas sem fazer inventários. Você não tem como controlar isso. Agora, aproveitando a deixa, não é só uma obrigação legal. Eu acho que fica melhor colocado assim, mas é também uma obrigação legal. E aí, aproveitando essa deixa, eu queria saber do Max, qual é a importância que você vê, Max, principalmente na nossa realidade lá nos nossos clientes, de ter um inventário bem apurado e se existe lá em Rondônia essa carência, como é que é com os nossos clientes? Vai que a gente consegue uma filial da Contagem por lá, né? Nossa, ajudaria muito, hein, Sérgio? Ajudaria muito. Porque do ponto de vista legal, já que a gente entrou nesse ponto específico do estoque, né? Do ponto de vista legal, trazendo para o ponto de vista legal, o estoque, ele faz parte das obrigações acessórias que você tem que apresentar para o fisco, né? Então, principalmente uma empresa de lucro real, a apuração do lucro está diretamente relacionada ao estoque, né? Então, por mais que você tenha um sistema lá que te dá o custo lá, a venda, mas se no final você não tem um estoque, e aquilo que não vendeu? Que se perdeu, que sumiu. Que sumiu. E os cálculos de preço médio que muitos softwares fazem. Exatamente. A gente tem muitos softwares aí que não fazem o preço médio. Ele pega o preço do último que vendeu. Do último que comprou, melhor dizendo, né? E se faz e o estoque não está batendo, vai ficar errado. Exatamente. Então, às vezes, você pega ali esse relatório do sistema gerencial, você vai ter um norte. Mas ali, às vezes, você vai ter uma grande quantidade de mercadoria que teve algum descaminho, né? Vamos por assim dizer, e você não vai conseguir aproveitar ela. Então, também é uma obrigação legal, e é uma obrigação legal que pode colocar dinheiro no seu bolso, né? Porque pode estar ali relacionado com créditos tributários. Então, mercadorias que, por exemplo, citar aqui no regime tributário, lá, mercadorias que estão sujeitas à substituição tributária, muitos estados, né, vão permitir que aquela mercadoria que você não vendeu, que você estorne aquela substituição tributária que foi paga, porque a substituição tributária é assim, prevê que você vai vender a mercadoria e já recolhe o imposto lá da venda. Se esse fato presumido não aconteceu, porque você teve uma perda, então você pode fazer o estorno, né? Fazer Agora, o estorno. Isso só acontece quando você não vende por causa de perda, porque estragou alguma coisa desse gênero. Não é, não ficou encalhado, eu não consegui. Só se perecer, né? Exatamente. Você tem que ter toda uma comprovação ali, né? De que realmente aquela mercadoria, de alguma maneira, se perdeu, de alguma maneira foi roubada, enfim, né? Em alguns casos aí, até o Balbino creio que pode comentar também, em alguns casos é até indicado fazer ali um boletim de ocorrência, alguma coisa para documentar essa perda, né? Mas é uma obrigação que assim, para além da gestão de estoque, pode colocar dinheiro no seu bolso também, porque você já teve a perda, isso aí é um fato. Mas você pode mitigar ela, pelo menos estornando o imposto que você pagou naquela mercadoria que se perdeu, né? E registrando que houve um prejuízo ali, né? E o principal, né, Sérgio? Qual outro fator motivador maior para o empresário a não ser o seguinte: prevenção de perda traz dinheiro para o seu bolso. Empresário, é dinheiro. É o que você tanto, às vezes, questiona, reclama no fechamento financeiro. Poxa, a conta não está fechando. A margem do meu sistema está dando 30, mas quando eu vou olhar meu pagamento de fornecedor é 80. Poxa, por que não é 70, então? Balbino tem um pouco dessas respostas aí. Aí uma pergunta interessante. Você falou é dinheiro, mas também é dinheiro montar uma estrutura nova, Balbino. Vou ter que contratar gente, sei lá, talvez botar câmera, enfim, ter frente de loja. Eu queria que você desse pra gente uma luz pelo seguinte, né? A gente tem lá uma merceariazinha de 80 metros, um pequeno mercadinho de 200, um de 400.
Só que como é que eu começo a montar um time de perdas? E mais do que isso, se eu vendo 100 mil e perco 1%, é R$1.000. Ou perco 2%, é 2.000. E um salário vai custar mais do que isso. Então, como é que eu entendo qual é o momento de eu montar essa prevenção de perda e por onde eu começo? E se não der para montar tudo, eu vou devagarinho, enfim. O que você pode falar para o cara pequenininho que está começando, como ele começa a fazer isso e qual é a evolução disso ao longo do tempo? E aí o complemento, qual é o 80-20 do prevenção de perda para quem está iniciando? Isso aí. É muito boa, tá, Sérgio? Vai uma sua palestra pergunta. inteira agora. Boa. É, muito boa mesmo essa pergunta. É o Sérgio é o porque- que estava faltando aqui. para complementar o Poxa. negócio, Não, né? é porque, gente, assim, desculpa, Bobino, mas tem hora que a gente tem que fazer uma conta Sim. básica. Ah, eu tô perdendo 2%. Eu vendo 120 mil, eu tô perdendo 2.400. Só que se eu contrato alguém a 1.600 com os custos indiretos, fica mais caro contratar alguém do que eu continuar perdendo. E já que o Balbino tá aqui para isso, e é um grande amigo Se nosso, vira aí, né? cara, vamos fazer isso, vamos engordar essa pergunta. Se não é a hora, talvez, de ainda contratar alguém, então vai ser zero prevenção de perda? Qual a estratégia? Não. Vocês fizeram ótimas perguntas. Podemos fazer mais? Vamos Mas lá. pegando toda essa base, né, que vocês fizeram, o cara tá começando e tem uma empresa pequena, faturamento ali pequeno, enfim. A gente tem que transformar alguns profissionais em profissionais que façam prevenção de perdas. Porque por mais que você não tenha uma área de prevenção, você tem que formar para que as pessoas façam prevenção. Hoje muitas empresas têm feito isso. Qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte, tem coisas básicas que geram ganhos rápidos, como, por exemplo, um controle de validade de produtos. Para incrível que pareça, mais da metade das quebras operacionais, que são perdas identificadas, são causadas por produto vencido. Velho, faz mais de 10 anos que eu falo sobre produto vencido. É um saco esse negócio. Né? E dá cana. E dá isso. cana. É um saco falar desse negócio. Porque assim, enche o saco. Porque todo ano o número não baixa. Mas por que ele não baixa? Porque a gente só está tratando o problema, a gente não está tratando a origem desse problema. A causa raiz disso aqui. Então, assim, não adianta enxugar gelo. Então, a gente tem que mudar a mentalidade do seguinte: senhor repositor, preparar aquele contratinho de trabalho que muito empresário tem um contrato de trabalho padrão, no qual ele não tem esse tipo de amarração, responsabilizando o profissional pelo controle de validade de produtos, até mesmo um conferente sobre as obrigações dele, um contrato padrão, é ruim por conta disso. Então, você tem que começar a amarração nisso. Anota aí, Max, bota lá, ó. DP, Isso aí. mudar o contrato. Começa dessa forma. E aí você treina aquele profissional para que ele possa começar a entender que uma avaria... Então, um exemplo simples é, eu tenho uma Coca-Cola que eu compro a R$4, essa Coca-Cola eu vendo a R$6, lucro bruto de R$2. Então, como eu vou entender o peso da perda para a área operacional? A gente fala sobre perda para a área operacional em valor, nunca em percentual. Porque, Sérgio, todo mundo que está na operação acha que o dono do supermercado tem 30% de lucro, velho. Ou mais. Aí ele olha lá e ele acha que tem 30%. Não faz sentido, mas veja... Quando você mostra para ele em valor, ele vai começar a entender. Então, uma Coca-Cola que você quebrou, você vai ter que vender 3 para cobrir o prejuízo de uma. Ou seja, a R$6 eu vou vender uma para cobrir o prejuízo. Perdão, vou vender 3 para cobrir o prejuízo de uma. Então, isso é esforço de venda. Quantas unidades eu vou ter que vender para cobrir o preço de uma? Isso tem que estar na mentalidade da tua área de operação. E aí você começa a controlar consumo interno, que é importante, É um gargalo material de imenso isso aí, limpeza. né? É aquele consumo que você tem um refeitório pequeno, mas que você faz alguma coisa ali para o teu funcionário e você não está controlando. Você simplesmente vai na loja, pega e não dá baixa, não faz nada com relação a isso. E isso vai impactar muito no teu resultado lá na frente. Enfim, começa dessa forma, tá? Controlando muito bem, por exemplo, embalagens, a própria sacola, que muitas das vezes o empresário toma um prejuízo gigante naquilo. Então, você vai trazer o 80-20 é esse. Você começa nessas ações. Controla muito bem a parte de quebra, lançar diariamente, açougue, lança diariamente as tuas quebras. E aí a gente não falou nem em contratar alguém específico. Tô né? contratando Então ninguém. É custo zero, basicamente. E aí, de quem é a responsabilidade disso? O empresário tem que entender que se você não tem uma pessoa responsável da área, o responsável ou é ele ou é o gestor da loja. Não interessa o que for. Caiu um friso
Na loja, a responsabilidade é do gestor da loja ou do dono. Se não existe um responsável pela área, ele é o responsável. Então, acabou. Se a perda está alta, culpa do gerente. Se está baixa, parabéns para o gerente. Porque quem executa não é a prevenção. Quem executa é a área operacional. O papel da prevenção é treinar o time, liderar, criar as estratégias corretas. Antigamente, há mais de 10 anos atrás, a gente tinha um corpo operacional. Hoje não tem mais. E aí a gente pega o cenário da segunda pergunta de vocês, do varejo um pouquinho maior, que está começando ali, o cara, em médio, faturando acima de 1 milhão, 800 mil, esse cara já tem que ter uma prevenção. Ele já tem que olhar para a prevenção, porque ela vai se pagar. Porque provavelmente, eu nunca peguei um projeto em consultoria do cara ter uma perda menor do que 4.000%. Foi a menor perda que eu vi quando começa um projeto de prevenção. Isso aí me deu medo agora. Desculpa interromper. Geralmente a pessoa fala, a média APAS 1,98. O menor que ele pegou foi 4,5. O menor de quem não fazia nada. De quem não fazia nada. Agora, vamos lá. De 4,5 para 1,98, vamos arredondar aí para 2, né? Dá 2,5. Falando de uma loja de 1 milhão... Isso do faturamento, a perda né? aumentou um pouco agora, né? A última pesquisa que eu vou apresentar, inclusive, no Black Belt, pelo estudo da ABRAP, da Associação Brasileira de Prevenção de Perda, que eu sou conselheiro, a gente fundou aí há 6 anos, aumentou a perda, tá? Ela está em 2,5, né? 2,5. Fazendo o cálculo correto. Qual é o cálculo correto, Bob? Na Abras faz o cálculo errado? Não, eu não estou dizendo que a Abras faz o cálculo errado, mas para o nosso entendimento, a perda tem que ser calculada a preço de custo sobre venda líquida. Se você pega algo a preço de custo sobre venda bruta, ela vai estar menor, né? Então a pesquisa da Abras mostra 1,73, enquanto a nossa pesquisa mostra 2,5. Falou que faz errado, sim! Vamos pra polêmica, vamos ganhar like! Pessoal, o primeiro episódio, pessoal, foi bem mais tranquilo, porque era Eliabe, Maxwell, Janderli, e agora tem Sérgio. Vai dar corte, Alguém tem que fazer bagunça, cara. Alguém tem que fazer. E já vou adiantar logo, hein? Pode fazer aí outra pergunta, mas eu vou adiantar. Vai pensando aí que eu quero causos. Eu quero que conte causos de prevenção de perda. Mas faz bastante. a pergunta aí. Tem que ter o storytelling, né? Vou fazer uma pergunta tem aqui. bastante. A gente já andou aqui, já falou um pouquinho, mas é que talvez tenha assistindo a gente aí pessoas que têm um mercado um pouco menor, que ainda não conhece esse termo, não conhece essa estrutura, Balbino, assim, já aqui no meio da reunião já, mas queria que você fizesse um overview, assim, do que é a prevenção de perda, o que ela ataca, onde que ela age para aumentar. A gente falou muito aqui da questão de produto vencido, mas é só produto vencido? O que mais que a gente consegue resolver com prevenção de perda? Overview. Gostei, Dá uns exemplos, gostei. né? Cara, gostei. Dá uns exemplos, Sim, Balbino, sim. de pequenas coisas assim que o cara faz, ou que você já vivenciou, que pegou assim no Sérgio, cabeça. com essa pergunta eu acho que não precisa mais de mim. O Maxwell toca bem aí. Bom, hein? Não, fazendo essa questão para apresentar para quem não conhece assim, o que a prevenção de perdas pode estar fazendo para a empresa, né? A prevenção ela veio de uma evolução, né? Então muita gente acredita que a prevenção foi uma evolução da área de segurança. Então que evoluiu, né? Que cresceu, né? E que a gente tem um escopo um pouco maior. Abaixo do guarda-chuva da prevenção, a gente fala que tem gestão de estoque. Desculpa aí, Balbino. É porque, assim, às vezes a gente vai num supermercado e tem um Tem um cara de armário segurança. de 2 metros de altura escrito prevenção de A perda. gente vai entrar nesse ponto. Muita gente acaba confundindo segurança com prevenção. Isso. E não, existe uma segurança estratégica, uma inteligência muito grande sobre isso, que é fundamental para a gente, inclusive, de investigação e tal. E é muito importante, entendeu? Mas, assim, existe o segurança, a área de segurança patrimonial, que fica abaixo do guarda-chuva da prevenção, que existe, inclusive, uma associação que toca, que faz o registro, então não pode ser qualquer profissional que pode ser um segurança, o cara tem que ter lá o registro lá na Polícia Federal, enfim, tem todo esse cuidado que tem uma associação que cuida. Só que a prevenção acaba respondendo para essa área, assim como o gestor de risco também pode estar respondendo. Então, ao lado desse guarda-chuva, a gente tem segurança dos alimentos, a gente tem a própria gestão de estoque, a gente tem a qualidade, a gente tem também muitas das vezes o cuidado de alguns contratos que existem dentro da empresa, principalmente contratos com relação a problemas com incêndio. Então a gente acaba revendo muita coisa desse tipo de contrato de seguro. Então tem esses pontos. Assim como também a gente pode estar contribuindo bastante, quando a gente está falando da perda ampliada, em aspectos comerciais. Então a gente cuida da perda comercial, perda de produtividade. Então ruptura é um assunto super importante para a gente estar tratando, entendeu?
E assim, muita gente acha que segurança resolve o problema. Sabe por quê, velho? Sabe por quê, Sérgio? Porque assim, ele não tá olhando para dentro do negócio. Então, se o cara tá roubando uma garrafa de uísque, ele acha que é aquilo que tá quebrando ele, irmão. Só tô olhando para as pessoas. E pelos dados, 22% da perda, dados gerais, 22% das perdas das empresas que têm maturidade, que aqui responde às pesquisas da Abrap, 22% é causado por furtos, seja interno ou externo, ou seja, 22% de quem controla. Detalhe, quem controla, o furto acaba impactando mais, vocês concordam? Porque ele está controlando. Então, furto tem um percentual um pouco maior. Quem não controla, eu falo que é 18%, no máximo 15%, 18%. Ou seja, você tem mais de 80% dentro de casa para cuidar. Mas o cara fica pé da vida porque um bandido tá roubando uma garrafa de dinheiro na uísque. mesa, né? Esse controle, esses 80% é dinheiro na mesa. Ele não tá olhando para dentro do negócio. Então, muitas das vezes a gente encontra situações de desvio dentro da empresa. Cara, isso é absurdo. Eu cheguei a... Vou dar um caso aqui. O storytelling. Né? Nazaré da Mata. Tá? Eu era gestor de prevenção onde é que de é perdas. isso? Primeiro de tudo, começa dizendo onde é Nazaré da Mata. 64 quilômetros de Recife. Tá. Cidade de Pernambuco. Então, nessa loja, a gente demitiu 11 pessoas. Eu era gestor de prevenção da rede, do novo hiper na época. Isso foi em 2011. Não, 2010. Demitimos 11 pessoas. 9 operador de caixa, a tesoureira e o gestor da loja. Existia um conluio lá gigante que... Não, uma quadrilha. Vamos chamar pelo nome certo. Quadrilha. E o pessoal usava calculadora. Foi ali que eu disse, ó, acabou a calculadora, ninguém usa calculadora mais. O que é que eles faziam? Eles faziam cancelamento de itens. Não cancelavam cupons, eles cancelavam os itens. A gente controlava os cupons, mas eles cancelavam os itens. E aí, os caras, na malandragem, iam somando os cancelamentos que tinham, no final do dia tirava parte deles. Foi tão grave o negócio, tá? Para vocês terem uma ideia, que a gente chegou nessa loja, a hora que estourou mesmo, chegou a ter 6% de perda. Então foi na hora que a gente foi fazer uma auditoria pesada nessa loja, e a gente viu que, por exemplo, na tesouraria tinha algumas notas, né, de serviço que não eram prestadas há mais de 6 meses e continuava vindo as notas. Por exemplo, carro de som, a gente fez uma investigação, a gente descobriu que o cara do carro de som fazia 6 meses que não prestava serviço para a empresa mais, mas todo mês a nota estava lá. Estava 6 meses sem receber, né? Exato. O dinheiro ia para o gestor da loja. Sim. Então, o gestor da loja fazia compras, cancelava o cupom e ficava por isso mesmo, entendeu? Então, foram coisas que a gente foi descobrindo e demitiu 11 pessoas. E para abrir a loja no outro dia, teve que vir 3 de uma loja, 3 de outra, 3 de outra, das outras filiais para poder abrir a loja. Sim. Até a gente contratar. Então, foi um desfalque gigante para a empresa. Foi um desfalque muito grande. 11 pessoas. Teve varejão também, a gente teve um caso muito parecido com esse, só que varejão foi 2015. Eu já tinha uma vivência maior e já conhecia a mesma malandragem que a gente pegou através do inventário rotativo, que aí eu vi que estava faltando uma garrafa de uísque no inventário. Quando eu fui verificar, eu descobri que tinha sido cancelado. E aí a mesma malandragem demitiu 3 operadores de caixa e um deles pagava a faculdade. Eu até fiquei sentido, não, eu tô roubando para pagar minha faculdade. Poxa. Cara, eu fiquei sentido, porque era uma causa nobre, né? Tipo assim, pô, é uma causa nobre, sabe? Mas aí a gente investigou mais a fundo e a gente descobriu que tinha uma coleguinha que trabalhava junto com ela também, que a gente até então não conseguiu associar, mas depois descobrimos também, que todo final de semana tava embalada, meu amigo, tomando uísque 12 anos. Ô, louco. Entendeu? Eu, como gestor de prevenção, pô, era uma baladinha a cada 3 meses, irmão. Como é que pode um negócio desse, entendeu? Cara, e é interessante que a gente sempre pensa na perda, no segurança, que o Max falou. Né? Só que, cara, às vezes uma borrachinha estragada no freezer faz perder mercadoria. Aquilo que me dá nervoso, cara, eu vou no mercado, você passa assim naquele freezer horizontal ou na ilha, o pessoal deixa aberto. Eu passo e fecho, cara, porque, porra, eu sei o prejuízo que aquilo ali pode causar pro cara. Agora, você falou inventário rotativo. Sim. Lá em Rondônia, vocês ainda não têm filial, então o que você pode dar de conselho para o cara que quer fazer um inventário? Explica pra gente o que é, quais são os tipos de inventário, como é que faz esse troço rotativo aí. Lá em Rondônia ou aqui em Rondônia? Onde que nós estamos? Nós estamos no Rio, estamos gravando no Rio. Me permite aí complementar, eu queria que o Balbino desfizesse um mito aí que talvez exista e a gente ouve muito.
Olha, estoque de mercado não bate. É 5 mil SKU. Começa por aí, Balbino. Ah, isso é boa. O pessoal fala que o inventário nunca bate, Isso. né? Mas o problema é que não é que o inventário nunca bate, é porque nunca vai bater porque você não faz gestão de estoque, amigo. Porque nunca fez certo. Você não faz gestão de estoque. Então, veja, a acurácia, que é a diferença entre o teu físico e o teu sistema, ela vai existir. Vai existir. Não vai ter perda. Pessoal, você que está assistindo, não tem perda zero, tá? Sim. Sinto dizer para você. Sempre vai existir uma perda, sempre vai existir problema. O que a gente precisa é trazer ela o mais baixo possível, tá? Então, qual que é a ideia? Se a gente for falar de inventário. O inventário, ele nada mais é do que um exame. Só fazer exame não resolve o problema de doença. Então, só fazer exame não vai adiantar de nada, é só aferir o tempo todo e não vai reduzir. Então, Sim. o empresário fala, estou fazendo inventário, mas meu problema no estoque continua. Lógico, cara, você não está tratando. Então, você precisa fazer o inventário e tratar. E aí entra a analogia que o Sérgio levantou aqui da questão do inventário rotativo ou inventários parciais. Se o empresário vai começar a fazer um inventário agora, o supermercadista quer fazer um inventário e quer fazer com a equipe própria, eu trabalhei muito tempo também com a equipe própria, eu nunca aconselho ele a começar com o inventário geral. Entendeu? Por quê? E geralmente é o que mais se faz, né? É o que mais se faz. Mas por que eu não aconselho? Porque o problema do inventário não é o inventário em si. Fazer inventário é fácil. O difícil é você fazer a gestão do teu estoque, entender por que teve aquela falta e analisar isso. Então, se você faz um inventário geral, você vai ter uma quantidade muito grande de produtos que não estão batendo, né? As não conformidades. Então, vai ser muito onde grande. entra, né, Balbino? Não consegue Cadastro, os analisar. erros cadastrais no software RP. Você não consegue analisar. Qual é a ideia? Mais simples, sabe? É você fazer o seguinte, um exemplo muito prático para o pessoal fazer amanhã, porque isso não tem dificuldade nenhuma do pessoal fazer. Pega lá tua curva A e faz inventário da tua curva A mensal. Faz o fechamento da tua curva A mensal. Ah, Balbino, meu software é muito ruim e eu não tenho curva A. Amigo, faz o seguinte, pega a tua venda e puxa o top 100 produtos. É mais fácil ainda. Os 100 produtos mais vendidos. Ah, eu não consigo fazer... Vamos melhorar isso. Vamos fazer uma coisa bem prática aqui. 10 itens por dia. Qualquer pessoa consegue contar 10 itens por dia, não consegue? 100 itens, vai dar 10 dias úteis. Você conta de segunda a sexta. A cada 2 semanas, no caso, na terceira, você já roda o segundo ciclo. Ou seja, com 45 dias, eu rodo 3 vezes. Vocês concordam? Sim. Então, a partir do terceiro ciclo, eu já vou sentir uma maturidade melhor. Mas qual é a ideia de contar 10 itens por dia e os 100 itens mais vendidos? Os mais vendidos têm maior movimentação de estoque, eu vou comprar mais. Consequentemente, vai ter mais entradas e mais saídas para eu poder analisar. E vou ter mais erros. E é isso que eu quero analisar. Porque eu quero corrigir processo. É um erro de entrada, é uma falta de lançamento de perda, uma falta de lançamento de consumo, uma falta de transferência quando tem mais de uma loja. Então, o top 100 é algo que eu tenho que rodar pelo menos 2 meses. Pelo menos, antes de fazer o inventário geral. Fazer inventário. Inclusive a FLV? Inclusive FLV. Aí, essa é a ideia inicial. E aí a gente entra na questão do perecível. Entra o FLV. Por que entra o FLV? Cara, a quebra é muito alta, natural do produto. A quebra natural do produto. Eu já fiz exemplo de pegar tomate e a gente ter do primeiro dia para o segundo dia uma quebra de 2,5%. 2,36%, na verdade. Por quê? Muito calor, velho. Então, assim, a quebra era alta. E aí a gente tentava armazenar numa câmara. E o que é que tem na câmara? Ela vai esfriar bastante e vai perder mais líquido. E acelerava mais ainda, ela quebrava mais a tomate, por exemplo. Mas aí Rondônia é tranquilo, não precisa se preocupar com isso, não. Então veja, qual é o exemplo que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Rodou 100 itens dessa forma, você vai começar a corrigir processo. A ideia é corrigir processo. Corrigir processo. Não é para depois fazer. Contar, não é contar por contar. Segundo passo é o FLV. Inventário no FLV. A cada 15 dias. Por que eu não posso fazer toda semana? Porque se você fizer toda semana, você não vai conseguir analisar. Tu termina o inventário, quando começar a analisar, colocar em prática as melhorias de processo, já é outro inventário. Aí já é outra análise, então você nunca executa. Então, faz o inventário com 15 dias, faz o outro, porque dá tempo de executar. Entendi. E quem tem açougue tem que fazer carne bovina toda semana. Porque quem gera o maior prejuízo dentro dos perecíveis é o açougue. Que é o mais complexo. O volume de venda é muito alto, né? Muito alto. E muito fácil de você ter fraudes. Mas é muito fácil. A gente teve um caso de um aluno que furava. O cara ficou brabo lá com o patrão
Ele pegou uma seringa e furava. Ia lá na caixaria, pegava o que estava embalado a vácuo e furava tudo para estragar mesmo, para causar prejuízo. Teve um inventário de um aluno que eu entrei na câmara e eu vi lá, tinha 920 quilos de carne e ele não queria colocar no inventário porque ele queria colocar como perda não identificada, sabe? Eu falei, não, tá aqui a quebra. Não vou colocar não. Liguei pro gerente, pro dono da empresa, falei, teu encarregado do açougue não quer colocar 920 e poucos quilos de carne aqui, que tá estragada, mas ele não quer colocar no inventário para não lançar como quebra. Aí ele foi lá, lançou no inventário, entendeu? Esse é o cuidado de você contratar uma empresa terceirizada, é a imparcialidade. Quando faz com a equipe própria, tem que ter muito cuidado com isso, porque o inventário ele tem que ser imparcial. Isso. Todo gestor quer acobertar os erros. Mas de tudo que você falou, assim, não adianta. O primeiro passo é fazer uma contagem bem feita, né? Exatamente. Não, Contagem. vamos lá, ia- para dar corte, né? Primeira coisa, o cara nunca fez inventário na vida. Ele vai puxar a venda dele, vai escolher os 100 itens mais vendidos, pegar 10 por dia, contar aquilo dali. E aí, depois que ele contar, ele precisa entender o que está acontecendo. Se tem de mais, se tem de menos, se teve perda. Se é erro no aconteceu. sistema dele ou não, né? Exatamente. É porque assim, até, desculpa te interromper, Balbino, mas assim, dando mais substrato aí para você falar, vamos dizer assim, que o empresário, um supermercadista aqui que a gente tá acostumado, né, a lidar e tá assistindo a gente, nosso espectador, ele toma a decisão, ó. E eu gostei muito de uma frase que você falou ontem no Impulso, né, que inventário não é gestão de estoque, mas para fazer gestão de estoque precisa de inventário, né? A partir do momento que o empresário fala assim, olha, a partir de hoje eu quero controlar meu estoque. Então, qual que geralmente é a primeira medida? A partir de hoje eu quero controlar meu estoque. Eu vou marcar para aqui 10 dias, 15 dias, que é um dia de menos movimento, e vou contar o meu estoque. A partir do que ele está contado, eu vou colocar no sistema as quantidades todas certas e dali para frente vai bater. Essa é a linha de raciocínio que a maioria das pessoas tem. Mas, mediante até o que o Sérgio falou, o que você faz antes? Quais que são as medidas antes de começar, de fazer o inventário propriamente dito, né? Teve isso aí. O que precisa mudar? Precisa organizar o estoque? Precisa colocar mercadoria para cá, para lá? O que eu preciso fazer a partir do momento que eu decido? Olha, a partir de agora eu decidi que o estoque da minha empresa vai ser controlado. Você nunca pode tomar a decisão de fazer o inventário com menos de 30 dias para preparar. Eu falo que o ideal é 45 dias, mas nunca faça com menos de 30 dias. Então, nesse momento, a primeira coisa que você tem que olhar é o teu cadastro de produtos, né? Verificar, eu não vou nem falar a questão de tributação, porque isso aqui eu não preciso nem falar, que vocês sabem que era para fazer, inclusive, antes disso, mas enfim. Vou falar aqui realmente da questão mercadológica, de você olhar se você tem mercadológico, os níveis de mercadológico dentro do teu sistema, pelo menos, gente, 2 níveis de mercadológico, né, 3 níveis ali, é excelente para começar um bom trabalho. Organiza o teu cadastro, vê o teu mix de produtos, vê os produtos que você não vende há, sei lá, 2, 3 anos, que não faz nem sentido estar ativo, começa a inativar e corrigir esses itens. Para quê? Para que eu possa melhorar a eficiência no dia do inventário, tá? Aí você precisa verificar também processos de entrada de nota, para ver se está sendo feito da forma correta, para não ficar pendência de nota de uma semana, sei lá quanto tempo às vezes acontece de ficar. Então, esses cuidados no planejamento. O empresário tem que escolher também uma data legal, né? Porque muitas das vezes ele faz o inventário quando o estoque está mais alto. Então, pessoal, quando o estoque está mais baixo, que é o ideal para você fazer inventário. Porque você, não só a questão de custo que você vai pagar menos, inclusive, tá? Porque você paga menos, porque o teu estoque está mais baixo. Então, normalmente eu cobro menos por isso. Se outras empresas cobram mais, verifica bem isso aí. Então, normalmente vai estar menor. Então, exemplo, se eu faço um inventário no início do mês ou no final, vai estar mais alto o estoque. Então, a ideia é melhorar essa questão. Tem alguns pontos que são mais complicados na operação de você conseguir, por exemplo, preparar como uma área de perfumaria, né, que é a parte de higiene, saúde e beleza. Então, tem que ter alguns cuidados, deixar baixar um pouco mais o estoque para realmente conseguir contar de forma correta. E claro, fazer uma verificação, tabela de produtos, para que você não tenha aqueles produtos que tem código interno sem tabela, para ajudar na contagem, que acontece muito no primeiro inventário, inversão de códigos. Então, outra coisa que muitas das vezes ele negligencia é marca o inventário e não testou o sistema. E aí, na hora do inventário, você não consegue atualizar o sistema. Então, pessoal, testa o sistema,
atualiza ele para ver se ele está rodando o inventário, verifica inclusive até se durante a madrugada está rodando backup e se é no mesmo horário que você fazer o inventário, porque às vezes você pode perder até o inventário por conta disso. E outra coisa importante, né, eu já fiz muitos inventários, teve varejistas que eu tive experiência lá no começo da carreira de acompanhar inventário com loja aberta, e é furada, tá? Nunca faça inventário com loja aberta. A gente tem cases aí de grandes empresas que pararam de fazer, porque era uma metodologia que eles faziam, mas pararam de fazer, porque é muito difícil você ter maturidade para conseguir fazer. E a minha ideia sempre é fazer inventário quando a loja está fechada. Não é fechar para fazer inventário. O pessoal às vezes entende errado. Você não fecha a loja para fazer inventário. Você aproveita a loja fechada para fazer inventário. Isso é importante. Então, a minha loja funciona no domingo até às 8 da noite. Então, só pode fazer inventário depois das 8 da noite. Você não pode perder venda. Você não vai fechar. Aí você se prepara. Então, como os grandes players se preparam para isso? Cara, você cria um pulmão para abastecer a loja. O que é isso? Criar um pulmão para abastecer a loja? A mercadoria que você separa para abastecer durante a operação. Então, um exemplo, eu começo a fazer a contagem de estoque. Eu não vou fazer na hora que eu vou fazer a loja. Então, se eu vou fazer o inventário no domingo à noite, eu faço o estoque ou no sábado, ou eu faço o estoque no domingo de manhã com outra equipe. É para nossa equipe entender, nossos... Contei o estoque. Entender o estoque, que se diz o depósito. Depósito. Né? Na linguagem de muitos é o depósito, né? Exatamente. Então eu conto o depósito, fecho o depósito para não sair nada do depósito para a loja. Se precisar sair, a gente chama de barreira. É uma barreira mesmo. É uma pessoa que fica na porta para que tudo que sair ela dê baixa do que foi contado no depósito. Sim. E existe o pulmão, que a gente fala que é o pulmão, que é a mercadoria que já está separada, não foi contada no depósito, que ela vai ser contada como loja, que é aqueles produtos que precisam para abastecer a loja, porque você começou o inventário ou no dia anterior ou no domingo. Então é muito comum no supermercado fazer o inventário no domingo, mas fazer o depósito no sábado. É muito comum isso, é só colocar uma barreira. Então a gente precisa planejar muito bem para não ter problemas futuros. E o primeiro inventário, ele é muito importante, justamente por conta disso, porque você não tem um parâmetro ali, não tem como a gente fazer uma divergência pelo sistema, que o sistema não tem nada no sistema, o sistema está zoado. Do ponto de vista fiscal, né, Sérgio, não tem o que se falar em fazer nota de perda ou de... Como não que dá, vai fazer? Você não sabe qual que era o anterior. Você só vai saber... Eu falo que o ponto é o ponto de partida, você não sabe nem tua perda. No próximo inventário que você vai saber. Por isso que a ideia é, eu faço o primeiro inventário, 45 dias depois eu faço um segundo. Aí que começa a ter dados. Aí você começa a ter dados. Mas o que vai validar a tua informação é o terceiro inventário. Porque é ele que vai medir, opa, o segundo estava certo. E às vezes o erro encontrado pode ser erro do próprio primeiro inventário. Exatamente. Tem Por isso tudo que isso, o terceiro valida. Agora, deixa eu te perguntar. Tem uma história aí do cara que vendia queijo no carrinho de mão. Ah, essa foi boa. E Vitória Santo Antão. Isso aí já foi em Vitória de Santo Antão. Vocês conhecem Vitória de Santo Antão, né? Nunca assistiram Lisbela, não? Não. Povo da Vitória de Santo Antão! Desce lá o carro de som. Pô, meu irmão, isso aí tem que assistir Lisbela, tá? Pô, pelo amor de Deus. Tem umas histórias mais pesadas, tá, gente? Mas aí nesse horário não pode. No YouTube. E depois vão ter que marcar um segundo episódio. Tem uma boa também que pode dar um corte legal, mas essa que o Sérgio levantou... A gente só não pode ser cortado, é o segundo episódio ainda, né? Tá começando, né? Então é arriscado isso. Eu lembro que a gente identificou uma falta de queijo do reino de R$23 mil numa loja. Essa loja de Vitória de Santo Antão. E, cara, eu fiquei maluco naquela loja quando eu identifiquei isso no inventário. E o queijo do reino é nobre, né? Uma coisa mais... Queijo do reino é carinha, né? É bem cara aquela lata. E chegou nos meus ouvidos que tinha uma pessoa vendendo queijo do reino borboleta lá na feira, lá na 5 de maio, né? Que era uma rua que tem lá que rodava a feira lá de Vitória de Santo Antão, num carrinho de mão. E aí eu fui lá, né? Pra ver essa pessoa vendendo num carrinho de mão. E quando eu vi, descobri que era uma pessoa ligada à família de um segurança nosso. Segurança que ficava na parte da noite. E... Detalhe, né? Eu não tive como provar que aconteceu por quê. Eu fui verificar as imagens, porque a gente fazia inventário toda semana do queijo do reino. Naquele período de final do ano, né? Que tem um volume bem grande. Então essa loja vendia... Essa loja a gente comprava 450 mil reais de queijo do reino no final do ano. Só essa loja, fora as outras, que essa ela vendia pra caramba. Mil só de queijo do reino. E aí faltou 23 pau. Nossa. No inventário semanal. Eu ia pra essa loja toda semana fazer inventário semanal.
Maluquice. E não teve como amarrar por quê? As imagens sempre desligavam durante a noite. E a gente tinha um segurança durante a noite da loja. Coincidentemente. Vamos olhar as câmeras do CPD. Que CPD, pessoal, hoje o CPD é a entrada de nota e tal. Mas CPD na minha época era central de processamento de dados quando ficava o TI. Lá ficavam os backups, os computadores lá de backup, lá ficava o no-break, era o TI, né? Chamava CPD na época. Inclusive eu fui CPD. Era isso aí. Então, eu lembro que quando eu cheguei, quando a gente foi olhar essas imagens de dentro do CPD, Sérgio, aí eu vi o segurança entrando e desligando uma tomada. Essa tomada que ele desligava era justamente a tomada do computador que ficava o servidor de câmeras. E eu disse, cara, tem coisa errada aí, né? Com certeza ele tá fazendo uma coisa de errada. E a gente descobriu que era um familiar dele que vendia, tá tudo... Né? Pegamos o computador, botamos um computador idêntico, né? Pegamos aquele servidor que não era DVR, era um computador na época e tal, colocamos na sala do gerente, deixamos o computador igual lá. Aí o que é que acontece? Segurança sobe, detalhe, segurança ligado à prevenção. Segurança sobe, desliga o computador, achando que desligou as câmeras, não desligou nada, ele desce, abre a portinha, sai com 2 pacotes de vodka Absolute, que botou lá dentro 6 unidades de vodka Absolute, botou 2 pacotes assim, cada um com 3, e entregou para um moleque. Abriu a esteira do supermercado, depois fechou. Aí foi o momento de pegar ele, Confia, vai. Então, assim, logicamente gerou todo o processo legal, né? Não teve como a gente amarrar com outras situações, mas a gente descobriu isso aí. Teve outro caso, que foi até mais interessante, de dentro do TI. Nesse mesmo TI em Vitória de Santo Antão. Vocês já viram o camarada levar o computador para consertar em casa? Ó, que funcionário bom, né? Ô, louco. Sendo que outro segurança, esse muito bom, inclusive, viu que o computador tava suando e pingando. Ei, irmão, tem alguma coisa errada com esse computador aí. Vazamento de dados. Tem coisa errada aí, irmão. Do CPU. E aí, não, deixa eu ver. Não vou mostrar não. E subiu pro CPD. Ficou lá trancado. Eu disse, não, velho, tem coisa errada aí. Aí chamou o gestor da loja. Eu tava nessa loja também, corri pra lá também. E ele não queria abrir a porta. Chamamos a polícia. O cara não queria abrir a porta, velho. Se trancou lá. Aí a gente começou a abrir outras salas. Vimos que ele jogou pacote de camarão em outra sala. Saiu desfazendo de tudo que tinha. Entendeu? Porque lá tinha a área fiscal do lado tinha a sala do gerente. A primeira tinha a área de compras. Então ele saiu jogando em várias salas. E quando a gente conseguiu entrar na sala, velho, era muita coisa que tinha lá escondida. Dentro das gavetas tinha chiclete, tinha chocolate, tinha muita coisa. Tinha muita coisa. E foi uma pessoa de TI. Inclusive, quando a gente fez um levantamento, tinha tela de computador. Às vezes é um colaborador monitor. Que muitos confiam, né? Falam, isso aqui é o da confiança. Né? Só quem a gente confia que ferra a gente. Ô, Max, queria só pedir a permissão. São muitas histórias, né? Boas histórias, e isso só deixa mais evidenciado, né? O quanto que é importante a prevenção. Que cada um de nós pudéssemos deixar aí uma mensagem, né? Uma sacada, uma mensagem, um ponto de reflexão, como vocês queiram. E eu vou deixar aqui uma reflexão para quem está nos assistindo. O supermercado é um ramo de margem baixíssima. E muitas das vezes os empresários estão em busca de mais vendas, muito marketing, divulga, e, poxa, eu quero vender, eu preciso aumentar minhas vendas. E esse aumento de venda não é um aumento de dinheiro no caixa, como o Balbino já disse aqui no início. Na verdade, a gente aumenta a venda para ficar com um pouco da margem dessa venda. E se for campanhas ou estratégias muito agressivas, a margem é menor. Então, o que fica desse aumento de venda é muito pouco. E o empresário fica ali batendo cabeça em como ganhar dinheiro. E é uma frase de prevenção, né? Somos todos prevenção. E nós também, como contadores, queremos prevenir que o nosso cliente feche as portas, que ele seja cada vez mais lucrativo, como a gente já disse aqui no início desse segundo episódio. Nós temos uma missão que é de tornar os nossos clientes cada vez mais prósperos, né? E eu vejo, e está muito claro aqui hoje, eu vejo que a sacada do episódio foi: implante a prevenção e recupere um dinheiro rápido para o seu caixa. É lucro na veia. Exato. Então, foquem nisso, amigo empresário, você que é nosso cliente, ou que não é nosso cliente, mas está nos assistindo. Prevenção de perda é
dinheiro no caixa. Isso. Fica aí da minha parte essa reflexão para vocês. Que show. Eu quero falar o seguinte, já encerrando aqui, né? Que se a gente tem uma margem, porque às vezes as pessoas, o mercado deixa 5% de margem. Se você jogar na internet, você vai ver isso, né? Só que 5% para o brasileiro médio, às vezes fica muito subjetivo. O que é 5%? É de comer? Mas, gente, 5% quer dizer que a cada R$1 que você vende, você só fica com 5 centavos. Vou explodir de venda. Cara, você só fica com... Divide aquilo dali por 20. É o que você fica. Se você vendeu 200 mil, divide por 20. Você vendeu 200, mas o que sobra no caixa é 10 mil. Então, assim, realmente é importante aumentar a venda? Óbvio que é. Mas quando você mexe em prevenção de perda, quando você mexe em contabilidade, não Impostos. é 5%. É 1 para 1. Exato. Para cada R$1 que você diminui de prevenção de perda, é R$1 a mais no caixa, no seu bolso. E muito mais fácil de fazer isso. Para muitas das cada vezes. R$1 a menos de ICMS, é R$1 a mais de caixa. Então, gente, vender é legal, marketing é legal, é bacana, é Sim. muito mais maneiro do que contabilidade. Mas a contabilidade, a prevenção de perda, sem dúvida, gera um 80-20, um retorno muito mais rápido para o teu bolso. E eu quero também passar agora para o nosso convidado, deixando também um jabá para ele, né? E olha que eu nem sou afiliado. Mas, Balbino, você também tem um treinamento, né? Fala aí pro pessoal, porque você falou tanta coisa que a gente fica até perdido. Tenho sim um treinamento de formação de profissionais de prevenção de perdas, assim como também para implantar uma área de prevenção de perdas no supermercado, que eu acho que é algo bem específico e que com certeza aí os colegas têm muita dificuldade. E a gente tem que transformar os profissionais em profissionais que também fazem prevenção de perdas, né? Profissionais que executem isso. E eles têm que entender. Eu acho que uma coisa que eu quero deixar, né, como uma mensagem aqui para o pessoal, para quem está nos assistindo aqui, é que para você conseguir executar uma prevenção de perdas, ou ter a famosa cultura de prevenção de perdas, todo mundo quer ter, né? Mas que isso requer muita maturidade, é você fazer uma gestão transparente com a tua equipe. Sim. É você mostrar para eles o quanto você está perdendo, porque não existe dor de dono se ninguém sabe qual é a tua dor. Sim. Então todo mundo fala, eu quero que meu funcionário tenha dor de dono. Tá, tu já falou para ele qual é a tua dor? Não. Então, como, porra, ele vai ter dor de dono? Tu não tá falando pro cara, velho. Tu tá morrendo aí com a tua dor e tu não fala pra ele. O cara tá te fudendo no açougue, que tá vendendo código. Ele tá vendendo carne de segunda, né? Carne de primeira com código de carne de segunda. O cara do hortifruti tá jogando produto fora, não tá lançando pra te enganar. O cara do congelado. O cara do congelado tá invertendo no código. A padaria tá. A produção não tem cuidado nenhum com o receituário. O cara. Eu jogo um punhado. Pô, o cara não joga um punhado. O cara não quer botar 10 gramas, já joga um punhado. Então ele não sabe a tua dor. Tudo isso é dor. Mostra pro cara que isso tá se fudendo. Gostei disso. Não tem dor de dono se você não fala qual é essa dor. Que é a dor. Exato. Não, pessoal, hoje foi um episódio aí sensacional aqui com o Balbino. Inclusive, aqui para quem já conhece, né, que já esteve no primeiro Conta Comigo Day, foi um evento que a gente fez há alguns dias. Eu já conversei com o Balbino. Balbino é presença confirmada para... Já tá confirmado. Ele vai no lugar do Sérgio, né? Balbino e Sérgio já confirmado pro a gente segundo. quer levar Eu vou para carregar caixa, carregar caixa. Já tô sabendo que é 24 horas de deslocamento. Opa. O Balbino é presença confirmada. Eu quero levar muito ele aí para falar desse tema de prevenção de perdas. Eu vejo que é uma carência muito grande lá também dos supermercadistas, essa questão do inventário, Balbino. Então, a gente quer que você vá lá falar um pouquinho sobre inventário, que é possível fazer. E vamos fazer live também com ele, né? Isso, vamos fazer live. O Balbino tem a empresa dele, que é a Contagem, que hoje faz aqui, né, contagem de estoque, faz inventários, né, para grandes redes aqui no Rio e em diversos lugares do Brasil. Nordeste, né, como ele disse também. Como ele disse, no Nordeste, né? Então, a gente... tá vislumbrando aqui que é algo possível, né? Então a gente tem queria chamar a atenção de vocês, né, para caso não conheça o Balbino ainda, seguir as redes sociais dele, seguir o que ele fala, se puder fazer esse treinamento com ele.
E quem sabe lá a gente levando ele lá em Rondônia, ele não se anima de montar uma equipe lá e ajudar vocês aí, ajudar nossos clientes aí em Rondônia, no Acre, Mato Grosso, Amazonas, a fazer essa gestão de estoque, né? Porque ter ali, não dá para fazer a gestão de estoque, né? Todo esse contexto que a gente fez aqui sem ter o inventário, né? Então, já fica aqui registrado de novo o convite, que já está confirmado. E aceito. E aceito. Gravado. Agora Tá aceito. Agora não tem para onde correr mais. Vamos lá. Pessoal, acompanha o Balbino. É um trabalho fantástico que ele faz, recomendo. Eu aprendi muito sobre estoque, sobre gestão de estoque, sobre gestão de perda com o Balbino. Espero que vocês possam aprender e aplicar. Eu não tenho mercado para aplicar, mas vocês têm que aplicar. Ó, o Balbino, ele tá com muita vergonha, ele tá acanhado. Eu vou repetir o que eu falei antes. Ô, Balbino, faz um jabá, cara. Fala qual é a tua rede social, teu YouTube, você tem um curso. A gente vai chorar aqui depois um cupom para nossos clientes terem um desconto no teu curso. Mas faz teu jabá aí, pô. Vai ter cupom. Ó, eu tenho... @Antônio_Balbino, é meu Instagram. Acompanha aí, Café pessoal. com Prevenção aqui no YouTube, né? Desde 2014 aqui no YouTube. Tem podcast lá sempre, toda semana. Levo profissionais de prevenção para discutir, né, esse assunto lá. O meu curso, que logo está saindo do forno, um curso totalmente novo, né? E eu vou deixar link aí, vou passar o link para o pessoal colocar aqui na descrição. Claro que tem desconto especial para quem é cliente da Conta Comigo. Tá gravado também, a oferta gravado. vincula, hein? Entendeu? Então vai ter sim desconto pro pessoal. E agradeço demais aqui pelo espaço. É sempre muito bom estar batendo um papo sobre isso. Eu acho que é super relevante. Eu acredito muito que a sinergia que existe entre contabilidade, prevenção, financeiro, eu acho que tem que estar muito. A gente tem que estar muito junto, né? A gente era a antiga área de staff. Hoje a gente tem que mostrar o porquê que é mais tão protagonista agora, né? Exatamente. Então, estou à disposição dos amigos. Vou estar assim visitando lá e vamos fazer muito E conteúdo. siga a Conta Comigo, né? Sigam o Balbino, sigam a Conta Comigo, fala com o Sérgio. E é isso. É isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Precisando, conta comigo. Conta comigo.